Queridos, nós vamos ler nessa manhã, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, os 2 primeiros versos dessa carta. O texto vai ser projetado aqui nessas TVs da frente também, então você pode acompanhar a leitura comigo. O mesmo texto vai ser exibido para você que acompanha a transmissão pelo YouTube. Segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, verso 1 e o verso 2. Diz assim a Bíblia: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Que Deus abençoe a exposição da palavra dele nessa manhã, mais uma vez falando aos nossos corações. Eu queria começar a nossa reflexão sobre esse trecho curto da Bíblia te fazendo uma pergunta. Claro que você não precisa responder para mim, mas responda sinceramente em seu coração. Como é que você reage quando se depara com uma grande dificuldade? Como você se sente? Quais são as suas primeiras reações quando se percebe enfrentando um grande desafio? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua família. Como você reage? Quando os desafios que se apresentam diante de você são, com absoluta certeza, maiores do que a sua capacidade de superá-los. Sabe aquele momento da vida em que você chega numa determinada situação e você diz: como é que eu faço agora? Isso aqui é maior do que eu. Isso aqui é maior do que os meus recursos, isso aqui é maior do que o meu conhecimento, isso aqui é completamente inédito na minha história e na história de gente que pode me ajudar. Como é que eu vou lidar com isso agora? Em alguma medida, como igreja, nós estamos nessa nova fase vivendo um tempo assim. De um lado, cheios de ânimo em Deus. E nós temos razão para ter ânimo em Deus. Os testemunhos do agir de Deus sobre a nossa igreja, sobre a nossa comunidade, nesses 4 anos de história, eles vão se somando um ao outro. Nós temos testemunhos para dizer do quanto Deus, em sua fidelidade, derramou graça, poder, cura sobre essa igreja como comunidade, e todos os desafios que uma igreja pode passar, e aí a gente atravessa os desafios e diz: só atravessamos porque a igreja é de Jesus. Cruzamos uma pandemia e todos nós aqui sabemos exatamente os efeitos danosos da pandemia na vida e no mundo. Cruzamos uma pandemia plantando igreja. Mas mais do que a igreja como comunidade, essa igreja como indivíduos. Todos, se não todos, muitos aqui têm histórias para testemunhar da provisão de Deus. Nós sabemos dos relatos da oração que foi feita ainda no período da gestação, quando se aguardava a chegada do filho ou da filha e o prognóstico médico não era dos melhores sobre aquele bebê que se aguardava. Então nós oramos e Deus fez um milagre. Nós nos lembramos das histórias e dos relatos de pessoas atravessando um quadro terrível de enfermidade, dentro dessa igreja ou conhecidos de pessoas dessa igreja. E nós oramos sabendo que o poder não está na nossa oração, mas o poder está naquele para quem oramos. E Deus fez um grande milagre. Então o nosso ânimo em Deus, ele se renova, porque nós temos razões de ter ânimo quando falamos de Deus, mas ao mesmo tempo, estamos agora, nesse novo momento, enormemente desafiados por essa nova fase de obra, essas novas fases das obras que nos levarão para esse lugar que carinhosamente nós estamos chamando de nossa casa. Mais uma vez, um desafio que da perspectiva humana é significativamente maior do que nós. E eu sei que assim como acontece com a igreja, também se dá na sua vida pessoal. Quando a estação que você está atravessando, a dificuldade é tão extrema que ela tem o poder de drenar as suas emoções,
de esgotar as suas forças físicas. Você não é de dormir cedo, mas chega às 8:30 da noite, você está exausto, exausta e pega no sono, como se tivesse entrado em coma. O seu corpo sente os efeitos daquele desafio. E a depender do tamanho do desafio e da duração desse desafio, às vezes até mesmo a nossa confiança em dias melhores é solapada, é questionada. E foi pensando nessas coisas que esse texto veio ao meu coração essa semana. Você sabe que na nossa igreja nós estamos muito acostumados a pregar em séries de mensagens. E nós vamos, no domingo seguinte, ao final de semana do Retiro de Casais, iniciar uma nova série de exposições bíblicas. Mas essa semana em especial, esse texto foi um bálsamo de Deus para o meu coração, porque nós temos aqui uma carta que foi escrita nos primeiros anos da igreja cristã. Essas duas cartas de Pedro no Novo Testamento, a primeira e a segunda, foram escritas muito próximas uma da outra, e bem no comecinho da história da igreja cristã, no primeiro século, e ela foi destinada para pessoas que se achavam confrontadas por grandes dificuldades, por extremos problemas, por enormes desafios. E aí Pedro escreve essa carta com o objetivo de confortar essas pessoas, encorajar o coração dessas pessoas, fortalecer essas pessoas. Aqueles cristãos que receberam essa carta de Pedro enfrentavam muitos problemas externos. Esses problemas externos estavam relacionados com a sociedade que eles viviam e com a complexidade que era serem uma comunidade de discípulos de Jesus num mundo indiferente a Jesus. Então era difícil ser crente no primeiro século. Era difícil você seguir os passos de um seguidor de Jesus numa sociedade que desprezava isso. E nós sabemos que até hoje esse é um grande desafio para os discípulos de Jesus no mundo. Passados 2000 anos, ainda não é fácil seguir a Cristo num mundo que crucificou o Salvador. Mas eles não apenas lidavam com problemas externos. Esses homens e mulheres das igrejas que recebem essa carta de Pedro também lidavam com alguns problemas internos. Quando eu falo internos, problemas da ordem do coração e que se refletiam na comunidade. E é com foco nesses problemas internos que Pedro escreve, especialmente essa segunda carta. O principal problema, ou o principal desafio que esses crentes no primeiro século enfrentavam, e que Pedro trata aqui, é o problema da incredulidade. E eu quero que você pense em incredulidade não como ausência de fé, porque às vezes a gente é tentado a pensar nisso. Não, a incredulidade é a falta da fé. Não. Eu quero que você pense em incredulidade como o uso reduzido da fé, ou a instabilidade daquilo que se chama fé. É quando a fé é colocada em dúvida, em questionamento. E era isso que estava acontecendo com os crentes daquela igreja para quem Pedro escreve. Certas dúvidas, certas interrogações estavam se insinuando na mente deles, especialmente quanto à validade das promessas de Deus, particularmente a promessa da segunda vinda de Jesus. Esses homens e mulheres tinham uma expectativa de que o retorno de Cristo seria iminente, que toda aquela pressão, toda aquela perseguição que eles enfrentavam, todos aqueles desafios que eles passavam, tinham a ver com a sua identificação com Jesus, o aperto do mundo sobre aqueles que se identificam com Jesus, mas que em breve todo o mundo veria o Senhor voltando pelas nuvens dos céus para buscar a sua igreja. Só que o tempo foi passando. As dificuldades foram se somando. Os problemas continuaram mais complexos e crescentes. E Jesus não voltava. E aí,
essas pessoas padecendo sofrimento, privações, necessidades, desafios enormes de manterem a sua fidelidade a Jesus num mundo hostil à fé, começaram, ainda que internamente no coração, a se questionarem sobre essas promessas de Deus. Será que é isso mesmo? Será que Ele vem mesmo? Será que vai voltar de verdade? Será que vale a pena tudo que a gente está fazendo e toda a luta que a gente tem para continuar acreditando nisso? Assim é a incredulidade, gente. Ela se aproveita das diversas condições que nós estamos passando para colocar a cara dela. A incredulidade aproveita quando nós estamos cansados, e o nosso cansaço potencializa as nossas fraquezas, não é verdade? A incredulidade aproveita quando nós estamos doentes e nos visita com aquele pensamento: mas se Deus é tão glorioso, tão poderoso e tão bom, por que eu acamei? Por que eu enfermei? E por que esse quadro que não é um resfriado? Por que esse quadro que perdura meses? Por que esse quadro que se agrava se eu amo a Deus? A incredulidade se vale quando nós estamos passando por alguma privação, por uma profunda tristeza, quando nos sentimos diminuídos pelas lutas. As lutas são tão grandes e nos sentimos tão pequenos diante delas, que a incredulidade vem como uma tentação no nosso pensamento. Ela quer nos visitar e se instalar. O que Pedro desejava ao escrever a sua carta, e eu tenho por certo que Deus deseja para nós hoje, ao considerarmos essas mesmas palavras, é que não nos rendamos ao desânimo e à apatia, que são filhos da incredulidade. Porque dificilmente alguém que ama Jesus, dificilmente alguém que se considera verdadeiramente um cristão, discípulo de Jesus, ainda que visitado pela incredulidade, verbalize o seguinte: estou perdendo ou perdi a minha fé. É muito difícil. Porque nós temos umas bases muito bem fundadas sobre isso que a gente chama de fé. Deus é real, Cristo de fato veio ao mundo, a cruz é verdadeira, eu sei que sou pecador, a graça de Deus é anunciada no Antigo e Novo Testamento, o Deus soberano me escolheu antes da fundação do mundo. A gente entende essas coisas. Então a gente não chega a dizer o seguinte: perdi por completo a minha fé, não creio mais. No entanto, a gente vê os sintomas da incredulidade se manifestando numa espécie de desânimo que nos visita e de uma apatia espiritual que toma a nossa vida. E, meus amigos, esse é um diagnóstico claramente percebido na igreja dos nossos dias. Eu falo isso com muita seriedade, mas sem medo algum de estar equivocado. Nós estamos vivendo talvez o tempo de maior crescimento do desânimo da vida cristã entre os cristãos e da apatia espiritual entre os cristãos, a sonolência espiritual entre os crentes. Pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Jesus, que são realmente convertidas, mas vivendo uma terrível apatia em sua vida de fé. Por quê? Porque os desafios são muito grandes. A vida é muito complexa, a demanda é muito intensa, o trabalho pede muito de mim, o lar pede muito de mim, os filhos pedem muito de mim, a sociedade exige muito de mim. Para eu não ficar para trás eu preciso performar muito, e a gente entra no mesmo modus operandi que todo mundo entra e todo mundo vive. Nós vamos abandonando aquilo que de fato tem o poder de nos dar vida, vida verdadeira, que é o fundamento da nossa fé. E a gente diz que mantém uma fé, e a gente mantém mesmo uma agenda de fé, vamos à igreja com boa frequência, ainda que a preocupação de ir dominicalmente já não nos incomode mais. Se der, deu, se não der, não deu. Oramos quando podemos, lemos a Bíblia quando desejamos, com cada vez menos frequência, e não conseguimos entender que isso é sintoma de desânimo e apatia espirituais. A gente vai dizer: isso não tem nada demais, é só a circunstância da minha vida.
A pergunta que eu pretendo responder nessa manhã à luz desse texto é: como lutar contra a incredulidade e seus filhos, o desânimo e a apatia, quando nós enfrentamos os nossos grandes desafios? Quando estamos terrivelmente desafiados pela vida, e esses desafios, ainda que silenciosamente, começam a nos fazer questionar as promessas de Deus e a validade da nossa fé, como seguir adiante? Mesmo desafiados, mesmo cercados por problemas, como seguir adiante? Eu vejo nesse texto, e numa expressão que Pedro usa nesse texto, a resposta para nós. O que Pedro faz aqui e o que nós precisamos fazer é voltar aos fundamentos. Porque Pedro começa essa carta escrevendo para consolar e encorajar gente que sofre e passa por grandes dificuldades. Ele começa falando sobre a fé. E nada é mais fundamental e essencial do que a fé, certo? E a gente pode dizer, bom, que tema desnecessário. Pedro podia ser um pouco mais sofisticado, falar algo um pouco mais elaborado, mas ele vai começar consolando gente que sofre e atravessa dificuldades, justamente falando sobre o que eles já sabem, a fé. Esse era o problema daquela igreja e, queridos, esse continua sendo o problema dos cristãos hoje. Ignorância quanto aos fundamentos da nossa fé. E porque nós não estamos firmemente edificados ou consolidados naquilo que deveria ser o sustento da nossa vida, nós nos tornamos presas fáceis das circunstâncias. Nós nos sentimos levados por todos os problemas e moldados por cada novo momento e cada novo desafio, porque aquilo que deveria ser uma rocha firme debaixo dos nossos pés foi ignorado por nós. E o que Pedro faz é trazer de volta à cena a fé. E há uma expressão nessas palavras iniciais aqui que ele usa na carta, que nos oferece a resposta para a pergunta sobre como enfrentar a incredulidade e como seguir adiante em meio às lutas do viver. Ele diz que escreve essa carta aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. E eu quero me prender nessa expressão nessa manhã com você. Fé preciosa. Você já adjetivou a sua fé dessa maneira? Eu tenho uma fé preciosa. A fé cristã é preciosa. É ser tomado pela consciência de que aquilo que eu chamo de fé não é uma mera confiança. É ser tomado pela consciência de que aquilo que eu chamo de fé cristã não é mera positividade ou expectativa de que tudo me irá bem. Não, é saber que aquilo que nos foi entregue como igreja e como indivíduos é algo de indescritível valor. Nós recebemos a fé como um legado, nós recebemos a fé como uma herança. A fé nos foi transmitida, ela nos foi comunicada pela pregação do Evangelho, que um dia nós cremos, essa fé se tornou o sustento da nossa vida, é algo de indescritível valor, acima das riquezas que esse mundo é capaz de oferecer. Por isso Paulo chama de fé, Pedro chama de fé preciosa. E eu quero ser muito objetivo nos minutos que eu tenho aqui para responder a seguinte pergunta: o que torna a fé cristã preciosa? Se é essa fé preciosa que vai me sustentar no meio dos desafios, se é em nome dessa fé e sustentado por ela que eu enfrento qualquer desafio, por que eu devo considerá-la preciosa? O que a torna preciosa? 3 breves respostas para essa pergunta, e todas elas nos levam à doutrina bíblica. Primeiro, ela é preciosa porque é a fé que justifica. Pedro escreve dizendo: fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. É uma fé preciosa na justiça. É a fé que me habilita a saber que eu estou sem culpa na presença de Deus por causa da justiça de Cristo atribuída a mim. É pela fé que eu creio, como celebramos hoje na ceia, que a obra de Jesus tornou alguém pecador e injusto como eu, numa pessoa justa aos olhos do Deus que é santo.
E a pergunta que eu te faço é: poderia alguém medir ou computar o valor disso? Você consegue quantificar e definir qual é o valor dessa verdade? A consciência livre de culpa. Saber que você não deve ser mais definido pela culpa de quem foi ou do que fez, se você está em Cristo Jesus. O conhecimento de que Deus me perdoou, qual é o valor disso? Quanto custa saber que o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, sustentador das galáxias, aquele que dá nome a cada estrela, que concede oxigênio a cada ser vivo, saber que este Todo-Poderoso e Santo me perdoou, qual o preço disso? Qual o valor disso? Quanto vale ou como poderemos medir o desaparecimento do medo da morte, do medo do túmulo? Quantas pessoas vivem angustiadas, porque percebem o tempo passando, a vida acabando, a saúde se perdendo, e dizem: os meus dias estão se encerrando. E eu não vivi tudo, eu não desfrutei de tudo, eu não experimentei tudo, a minha vida não encontrou pleno sentido e plena satisfação. E você e eu nos encontramos com Cristo Jesus, que trouxe plena vida a nós. Uma vida que faz sentido agora e que faz mais sentido ainda, porque será a vida real por toda a eternidade. E isso acaba com o nosso medo e o nosso pavor da morte. Porque a morte para um filho e uma filha de Deus se tornou apenas o portal que nós atravessamos para estar com o nosso amado Deus. Não tememos a morte porque não tememos mais o juízo pós-morte. Porque sabemos que quando comparecermos diante de Deus, não vamos apresentar a Ele as nossas credenciais ou os nossos méritos espirituais, mas a justiça de Cristo Jesus, em quem nós cremos como nosso Senhor e como nosso Salvador, e seremos recebidos por toda a eternidade por Deus. Qual é o valor do sentimento de que eu posso enfrentar qualquer acusador que se levante contra mim e apontar para Jesus? Quanto vale saber que quando o medo vem a mim, dizendo: você não é capaz, você não é forte, você não consegue, eu posso olhar na face do medo, e ainda que eu concorde com a acusação dele, o meu trabalho é apontar para aquele que é a força em mim, a coragem em mim e a vitória por mim, Jesus. A fé, irmãos, é preciosa, porque é a fé que justifica, que fala que eu estou quite com Deus, que eu estou em paz com Deus. Dinheiro, conhecimento, fama, tudo que o mundo pode me dar, nunca me darão a paz de consciência, nem o senso de propósito para a vida que o Evangelho de Jesus, com a sua maravilhosa doutrina da justificação, me oferece. Segunda resposta: por que a fé é preciosa? Ela é preciosa porque é a fé na santificação. Não apenas na justificação, mas na santificação. Santificação significa que não somente eu estou sem culpa, num sentido legal diante de Deus, ou seja, livre de acusação. A santificação significa também que eu tenho a preciosa promessa do Evangelho, de que o Espírito Santo está operando em mim agora, e que finalmente me livrará de toda e qualquer mancha e corrupção do pecado. Ou seja, é fé não meramente que eu sou perdoado, mas que continuo sendo o mesmo homem, você continua sendo a mesma mulher, não. É fé de que eu recebi uma nova natureza, e estou numa vida que dia após dia vem se tornando mais parecida com o objeto maior do meu amor, Jesus. Porque veja, queridos, se Deus apenas nos perdoasse, mas nos deixasse na mesma antiga vida, um passado limpo agora, desse ponto para trás, nada te condena, nada te acusa, nada te culpa, mas você continua com o mesmo coração, uma folha limpa para frente para você escrever a sua história. Isso seria infernal, irmãos.
porque esse mesmo coração não regenerado continuaria se lançando a tudo aquilo que me afasta de Deus. Então, quando eu falo que a fé é a fé não apenas da justificação, mas da santificação, eu entendo a promessa do Evangelho de que o Espírito Santo veio, fez habitação em mim quando eu recebi Jesus, e que o meu antigo homem foi sepultado com Cristo, e uma nova vida surgiu quando Cristo ressuscitou. Eu tenho um novo coração. Esse novo coração é habilitado pelo Espírito Santo para amar a Deus, querer o que Deus quer, e ser movido então diariamente para agradar aquele que é o objeto do meu amor, que é Jesus. Essa fé é preciosa, porque ela me ensina que Deus não apenas tratou do meu passado, mas que Deus está tratando diariamente comigo, é todo dia. Inclusive Ele usa as circunstâncias que eu estou atravessando, inclusive os desafios que eu estou enfrentando, para me santificar mais, para me levar à presença dEle, para forjar o meu coração, para me tornar mais parecido com Jesus. Terceira e última resposta: essa fé é preciosa, porque é a fé que justifica, é a fé da santificação, mas é preciosa também porque é a fé na glorificação. Talvez você não esteja muito familiarizado com esse termo, é uma doutrina, a doutrina da glorificação, mas ela significa algo simples e poderoso, que um dia, estaremos na presença de Deus por toda a eternidade, em estado perfeito. Sabe quando você se olha no espelho e você vê as marcas do tempo no seu rosto, no seu corpo? Sabe quando você olha para a vida, quando você olha para os filhos, quando você olha a energia dos netos, e você é capaz de lembrar rapidamente de como era todo o seu vigor pouco tempo atrás, só que esse pouco tempo atrás ficou 40, 50 anos no passado. E hoje você se percebe lidando com dores, com uma articulação comprometida, lidando com desafios da memória. Sabe, quando você olha para a sua própria vida e consegue identificar, como eu consigo identificar, tudo aquilo que não está perfeito, tudo aquilo que de alguma forma tem defeito, que não é como a gente gostaria que fosse. Sabe o que essa doutrina da glorificação nos diz? Que tudo isso tem prazo de validade, isso está acabando, e que um dia nós estaremos para todo sempre na presença de Deus em estado perfeito, de absoluta perfeição. Ainda não sabemos como vamos ser. A Bíblia fala sobre o corpo glorificado, a Bíblia fala sobre essa vida eterna. Não sabemos como vamos ser, mas sabemos que quando virmos Jesus Cristo, seremos semelhantes a Ele. Essa é a promessa da Bíblia. Olharemos para Ele e seremos semelhantes a Ele por toda a eternidade. Mas a glorificação me fala mais. A glorificação não apenas diz que eu serei restaurado a um estado perfeito, mas também que a criação será restaurada. Sabe o que isso significa? Morte, medo, dor, tristeza, ansiedade, miséria, depressão, doença, violência, guerras, já não mais existirão. Porque estas coisas que nós percebemos neste mundo, que é o mundo de Deus, mas afetado pelo pecado, estas coisas serão banidas, porque Deus restaurará todas as coisas. E o que nós vamos encontrar? Vida abundante, plena, satisfeita, feliz e santa. Isso é o que nos aguarda por toda a eternidade, se nós estamos em Cristo. E meus amigos, sabe o que é que nos dá isso? Sabe o que nos diz isso? A fé. É a fé que me dá essas coisas. É pela fé que eu creio nessas coisas. É pela fé que eu sei que Deus me perdoou.
É pela fé que eu sei que Deus está trabalhando em minha vida agora. É pela fé que eu sei que vou passar a eternidade com Deus. Fé preciosa. E eu quero caminhar para a conclusão, dizendo que as dúvidas nos assaltam e a incredulidade tenta tomar conta de nós sempre que deixamos o Evangelho de lado e não olhamos mais para Jesus. De novo, o nosso problema é um problema de fundamento. Sabe por que os desafios nos apavoram tanto? Sabe por que a gente se sente tão paralisado diante da vida? Sabe por que nós nos sentimos tão apáticos espiritualmente, tão desanimados em nossa própria vida cristã? Porque a gente é mergulhado na agenda dessa vida e a gente se esquece de olhar para o Evangelho que nos aponta para Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, fé preciosa, que nos diz o que nos foi feito por Deus, o que está sendo feito a nós por Deus e o que nos será feito para sempre em Deus. Se as lutas estão intensas, se as lutas tentam desanimar você, se os desafios estão fazendo de você um religioso burocrático, sempre quase presente, pelo menos nos cultos, com uma linguagem evangélica, com as posturas corretas, mas com um coração gelado, duro, vivendo como todos os outros vivem, independente de terem ou não a fé que você tem. Se você tem passado por isso, olhe hoje para Jesus. Olhe de novo. Olhe para aquele que é o autor dessa fé preciosa. Veja o que ele fez por você, assumindo a sua condenação e te oferecendo perdão. Veja o que ele fez. Você acha mesmo que o Cristo que abriu mão da própria vida pela sua vai deixar você exatamente agora? Você acha que ele vai te abandonar agora? Veja como ele te libertou das cadeias do pecado, para te transformar num filho de Deus, numa filha de Deus, livre do medo ou da culpa, mas perdoado, aceito, amado. Toda vez que o seu coração fraquejar e a incredulidade visitar você e você começar a questionar das promessas da fidelidade de Deus, olha para a cruz de novo. Veja Cristo pendurado e sangrando por você de novo. O Deus que fez isso com seu próprio filho para tornar você um filho ou uma filha, vai te abandonar agora? É claro que não. Lembre-se que o Espírito Santo age em sua vida. E age inclusive em meio às circunstâncias mais difíceis, para santificar você, para forjar a imagem de Jesus em você. E não pense que o fim já chegou, porque aquele que começou boa obra em você, prometeu completá-la. E ele vai te levar até a eternidade, como ele prometeu. Aí eu te pergunto, não é consolador saber dessas coisas? Não é precioso crer nisso? Não é precioso ter essa fé? Essa fé não faz apenas sentido, ela confere sentido para a vida da gente. E falando mais uma vez da Plena Rio, da nossa igreja, para encerrar, é por isso que nós avançamos em meio aos desafios. O nosso desejo não é o estabelecimento de um prédio bonito. O nosso desejo não é o reconhecimento do nosso nome. A gente segue adiante porque nós temos uma fé preciosa que nos faz crer nas promessas de Deus. E a gente segue adiante porque nós queremos que mais e mais pessoas conheçam essa fé preciosa em Jesus. Nós não queremos apontar para nós mesmos. Quando você usa essa camisa, quando você se envolve com a gente nesse novo momento e nessa campanha, você não está fazendo isso, ou não deve estar fazendo isso, procurando apontar para você mesmo. A Plena Rio não quer apontar para ela mesma. Nós somos, queridos, irrelevantes em nós mesmos. A nossa relevância está no nosso compromisso com a verdade que a gente proclama.
Essa verdade é mais importante do que o número de pessoas, essa verdade é mais importante do que a quantidade de membros, porque grandes instituições esvaziadas da verdade serão irrelevantes no mundo e na sociedade. O que vai transformar esse mundo é a verdade do Evangelho. O que vai transformar esse mundo lá fora, o seu vizinho do condomínio, o seu colega de trabalho, a família do amigo do seu filho da escola, o que vai transformar a vida dele é ele saber que ele pode, mesmo no meio do caos, ter esperança se ele está em Cristo. Porque o problema do pecado foi superado por Jesus. O tempo presente é cuidado por Jesus. O futuro é garantido por Jesus. E isso é definidor da vida. E quanto mais pessoas creem nisso, mais a vida muda e mais a cidade muda. Para a glória de Deus. Nós queremos acolher os filhos de Deus que o Senhor vai salvar através da pregação da verdade, da pregação do Evangelho nessa igreja. E é confiando nessa fé preciosa e não em nós mesmos que nós veremos, queridos, essa obra que hoje você viu, uma imagem renderizada do projeto, nós veremos essa obra finalizada para a glória de Deus e para o testemunho do seu poder. Para o testemunho do seu poder, por causa da fé preciosa. Eu quero orar por você e com você nesse momento, encerrando o nosso culto e te encorajando a pedir a Deus, especialmente se você percebe que isso tem te faltado, um coração que desfruta e que é movido por isso que Pedro chamou de fé preciosa. A fé na verdade que o Evangelho comunica. A fé que nos diz que somos amados, perdoados, aceitos, transformados. Que não estamos à mercê da nossa própria inteligência, estratégias, recursos, força ou sorte. Temos a mão de Deus sobre nós. Ele não vai tirar a sua mão de sobre nós. Ele não vai deixar de cuidar da gente. Ele vai usar até mesmo as circunstâncias mais difíceis para mostrar o poder dele sobre as nossas vidas. Se você tem se sentido esvaziado ou carente dessa fé preciosa, clame hoje ao Espírito Santo para que conceda a você um coração avivado nessa fé. Senhor querido, te bendizemos pela palavra do Senhor e queremos te pedir nessa manhã para a tua glória, que o Senhor nos dê não apenas uma mente que entende o discurso, mas um coração que crê profundamente nessa verdade, que a fé nos comunica, que aquilo que tem o poder de nos manter de pé no meio das lutas mais duras do viver, dos problemas mais agudos que enfrentamos, os desafios mais amedrontadores que aparecem diante de nós, a força para isso tudo não se encontra em nós mesmos ou em nada que esse mundo pode nos oferecer, mas naquilo que já nos foi entregue no Senhor, a fé que temos em Ti, a fé na Tua promessa, a fé na Tua palavra, a fé no Evangelho, que nos fala do Cristo que veio, morreu e ressuscitou por nós e voltará para reinar conosco por todo sempre. Deus amado, essa é a nossa fé. E o que nós te pedimos, Senhor, o que eu te peço nessa manhã, é que nós sejamos uma igreja estabelecida e fundamentada nessa verdade, e que seja o nosso apego a essa fé preciosa, que move o nosso desejo de comunicá-la, de tornar essa fé compartilhada com as pessoas à nossa volta, que seja a nossa certeza com relação a essa fé preciosa, que nos faz avançar em obediência ao Senhor, para ver a Tua grande obra, o Teu grande poder se manifestando no meio da Tua igreja e através dela, em nome de Jesus, Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.